20 de setembro de 2023. Nesta quarta-feira, a igreja celebra a memória dos santos André Kim Taegon, presbítero, Paulo Chong Hazan e seus companheiros mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, vos acolho uma vez mais, em nome de Jesus, na paz de Jesus, nosso Senhor. Sejam todos bem acolhidos nesta manhã, desta quarta-feira. Você percebe que hoje a igreja celebra uns santos com uns nomes um pouquinho diferentes, né? André Kim Taegon, que foi um padre, Paulo Chong Hazan, que foi um leigo, e mais companheiros da comunidade coreana, norte-coreana, que foram martirizados, mortos, derramaram seu sangue. Hoje nós celebramos uma porção de mártires da igreja. O primeiro padre a ser morto em terra da Coreia do Norte, Santo André Kim Taegon. Ele foi martirizado no ano de 1846, do século XIX. Ora, meus queridos, depois desse padre a ser martirizado, também desse outro irmão que eu mencionei, Paulo Chong, que é um leigo, foram mortas muitas pessoas nessa ocasião. Foram três sessões de martírio, se não me engano, né? Foram mortos padres, bispos, leigos, dentre os leigos, pais, mães, crianças, idosos. Foi de fato uma perseguição muito brusca que se deu no século XIX em terras de Coreia, né? Porque para que o evangelho pudesse ser promovido, o evangelho pudesse ser anunciado. Um grande testemunho para nós esses santos. Depois, quando você tiver um tempinho, pesquise na internet um pouquinho a história desses santos mártires de hoje. Também tem algumas imagens, procure as imagens desses santos mártires. Está lá Padre André Kim no centro e uma porção de outros católicos que foram assassinados. Por quê? Porque pregavam o evangelho. Mas a morte deles semeou o evangelho em terras até então pagãs. Testemunho vivo para nós. Meus queridos, nesta manhã desta quarta-feira nós vamos meditar a primeira leitura que a igreja nos propõe. Se você tiver a liturgia diária, o acesso ao texto, ao site da CNBB ou da Canção Nova, você pode acompanhar o texto do lecionário junto do padre. É a primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos do 14 ao 16. Caríssimo, escrevo com a esperança de ir ver-te em breve. Se tardar, porém, quero que saibas como proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não pode haver dúvida de que é grande o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado às nações, acreditado no mundo, exaltado na glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, um texto bastante curto hoje a igreja nos entrega. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 até o 16. 3 versículos breves. Paulo começa da seguinte maneira: Timóteo, eu escrevo na esperança de ir ver-te em breve, mas se eu tardar, quero que saibas como proceder na casa de Deus. Por que Paulo está escrevendo a este líder chamado Timóteo, que preside uma comunidade cristã? Exatamente aqui está a explicação. Para que Timóteo possa fazer de maneira assertiva as coisas, tomar decisões corretas, até que Paulo chegue para visitar a comunidade e fale diretamente à comunidade. né?
Paulo diz que escreve na esperança de ir visitar Timóteo e aquela comunidade. Aqui nós podemos refletir um pouquinho, meus queridos, a nossa presença na vida do próximo, né? A nossa presença na vida do próximo. É necessário estar presente na vida do outro, para ser instrumento de Deus na vida do outro. Ora, minha gente, ninguém Deus permite entrar na nossa vida se não tem um propósito sobrenatural transcendente. Até mesmo as pessoas que às vezes pegam na veia, até mesmo as pessoas que são para nós motivos de objeção, de contrariedade, ou aparentemente, né, de incômodo e de aborrecimento. Essas pessoas, Deus também se utiliza delas para realizar algum propósito na nossa vida. Ninguém nos surge sem nenhum propósito. Nós temos que ter olhos de sabedoria e perceber quais pessoas que a gente quer, de fato, que participe da nossa vida, da nossa história. Paulo quer ir visitar Timóteo. Timóteo, com toda certeza, quer e deseja receber Paulo, porque ele é a figura de Cristo, ele é um apóstolo de Cristo, ele é o retrato pessoal do Cristo cabeça que prossegue na comunidade cristã. Nós temos de ter junto de nós, meus queridos, pessoas que nos edificam, né? E nós também devemos ser na vida do outro pessoas que edificam. Começando por nós, pelo nosso testemunho. Não dá para nós estarmos na vida de um de outro simplesmente para regredir a vida do próximo. Olhemos para a nossa vida e nossa história. Quais são os afetos, quais são as pessoas, as amizades que nós temos permitido se achegar até nós? Isso tem nos edificado? Aquela grande coisa, né? Se algo não me faz ser de Deus, não me leva para Deus, é totalmente, integralmente descartável. Quando a gente vai atingindo uma certa maturidade na nossa história, a gente vai percebendo que a vida é curta e que a gente precisa gastar tempo com coisas que vale a pena, com pessoas que vale a pena, e ter em nossa vida aquilo que nos edifica, que nos leva para Deus, que nos eleva, né? Que nos ajuda a nos superarmos. Tire da sua vida aquilo que está te regredindo, que está te puxando para baixo, que está te puxando para trás. Paulo, ele simplesmente é aquele que confirma a fé da igreja. Por isso ele é bem-vindo, por isso ele quer visitar e com toda certeza ele quer ser recebido. Com toda certeza. Cuidado com as amizades, cuidado com as pessoas com quem você partilha sua intimidade, sua vida, os seus fracassos, as suas conquistas. Pode ser que tem pessoas que de fato queiram de verdade o seu bem. Pode ser que tenha de fato pessoas que queiram a sua prosperidade, o seu crescimento, o seu amadurecimento, a sua progressão como ser humano. Mas pode ser que tenha pessoas que para ela seja indiferente ou até o contrário, de maneira muito aborrecedora, que queiram que você, por inveja, queiram que você regrida. E às vezes a gente não percebe. Pode ser que a pessoa para quem você abre o seu coração no seu hoje, amanhã utilize daquilo para contra você. Reflita. O que vale a pena na vida? O que de fato vale a pena? E que nós sejamos exímios amigos, exímios familiares. O que é ser isso? É ser pessoas autênticas. Se você está na vida de alguém, esteja para fazer o bem. Se você está a ser decadência para o outro, aborrecimento, silencie, recomece a sua presença. Depois Paulo vai dizer assim, olha, se eu atrasar, se eu tardar, mas eu quero que saibas, Timóteo, como proceder na casa de Deus. Ou seja, Paulo está escrevendo a carta enquanto ele não chega lá, para que a igreja possa ir caminhando em retidão. Paulo quer ajudar, Paulo quer acrescentar.
Nós temos que ser pessoas, minha gente, que acrescentam na vida do outro, na vida da comunidade. Ontem nós falávamos sobre isso, sobre a questão de ser irrepreensível, lembra? No texto de ontem, que é o capítulo 2, hoje nós estamos no 3. Ou seja, nós temos que servir para a santificação do outro. E às vezes a gente vê pessoas que são pedra de tropeço para o outro, que só atrapalham, só criticam, que é motivo de degradação do outro. Nós não podemos ser estes. Pessoas arrogantes, pessoas intragáveis, pessoas soberbas, pessoas que não agregam nada, pessoas que não congregam a igreja, mas que dispersa, que divide, pessoas que causam confusão, pessoas, a gente chama agora na linguagem contemporânea, tóxicas. Nós não podemos ser assim. Olha, um ótimo termômetro para nós. Nós somos desejados, a nossa presença alegra onde nós assim convivemos? Ou nós, com nossas escolhas, com o nosso temperamento, às vezes com o nosso mau humor, às vezes com os nossos pecados, com a nossa personalidade, nós atrapalhamos, atrasamos e efetivamente nós aborrecemos o outro. Ai, mas eu sou assim, não vou mudar. Pois é, então vai viver nessa vida, né? Sendo um peso para o outro e também atraindo para você pessoas pesadas. Continue assim então. A gente não pode dizer essas frases, eu sou assim, não vou mudar. A gente tem que evoluir, minha gente, todos nós. Eu partilhava ontem com uma pessoa, anteontem, na verdade, né? Às vezes as pessoas nos julgam pelo que elas veem, ou que chega de notícias sobre nós para elas, mas as pessoas não sabem o que nós passamos, né? E eu partilhava com uma pessoa o quanto que eu percebo no meu hoje, que eu evoluí do meu ontem. E a gente tem que ser assim. Se a gente percebe algo diferente disso, ou seja, quanto eu regredi, nossa, a coisa está grave. A coisa está grave, né? E aí Paulo prossegue. Você, Timóteo, precisa saber como proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus, que é a coluna e fundamento da verdade. Paulo quer que a igreja de Timóteo, que Timóteo preside, prospere. Às vezes, minha gente, para a gente ver o bem do outro, a gente tem que falar, dar uns toques, a gente fala, né? Dar uns toques para o outro. Para quê? Para que o outro cresça, né? Para que o outro efetivamente se volte e caminhe na verdade, na retidão. Só que a gente não pode confundir exortação com julgamento. Tem gente que quer mostrar para o outro o erro do outro, condenando o outro, apontando o outro, criticando, e quer machucar, e quer espezinhar. Isso não é evangelizar. Isso não é desejar colocar o outro, elevar o outro, edificar o outro e colocar o outro no caminho de santificação. Cuidado do jeito de falar, o respeito com que nós tratamos o próximo é algo imprescindível. A caridade, a serenidade do falar. Por mais que você tenha razão, você não tem o direito de exortar o outro de maneira arrogante e invasiva. O outro merece respeito, merece ser respeitado. É direito do outro a caridade que vem de Deus e com a qual nós devemos tratá-lo. É direito do outro. Não tem o direito de afrontar, de invadir o espaço do outro, porque você acha tal coisa, isso ou aquilo. Converse docemente. Seja uma pessoa leve. Fala, olha, não está legal isso daqui, olha, eu acho tal coisa, olha, não sei o quê. Mas seja uma pessoa leve. E acima de tudo, como nos diz a leitura de hoje, se eu tardar, olha o que Paulo diz para Timóteo, se eu tardar, Timóteo, eu quero que saibas como deveis proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, que é coluna e fundamento da verdade, a defesa da verdade. A defesa da verdade.
Meus queridos, nós vivemos num mundo em que a verdade está sendo metralhada, está sendo esfacelada. As pessoas estão se convencendo de que não existe uma única verdade das coisas. Vou perguntar para vocês todos que estão me acompanhando ao vivo, agora, dia 20 de setembro, às 6h44 da manhã, o que é isso daqui que eu estou na mão? Acredito que todos vocês, de maneira unânime, vão dizer é um crucifixo, ou é uma cruz com um crucificado. Tá bom, mas hoje em dia, se alguém disser que isso daqui é um cão, que isso daqui é uma vela, que isso daqui é um pedaço, uma fruta, uma maçã, hoje em dia eu sou obrigado a falar, e é verdade. O que é para mim, para você e tá certo. Isso é relativismo. Isso vale para as coisas objetivas, tocáveis pelos meus sentidos, mas vale para as verdades sobrenaturais. Nós devemos, com a igreja, ser coluna e fundamento da verdade. Ai, padre, mas tem tanta coisa em mim que ainda não consigo viver no evangelho. Pois é. Você não pode ser covarde, injusto de querer mudar o evangelho porque você não consegue viver. Não podemos fazer isso. Você pensa o quê, meus queridos? Vocês pensam o quê? Que tem coisas em minha vida que também não é desafiador ouvir da minha própria pregação? Tem. Tem coisas que são muito desafiadoras. Aliás, nesse último domingo, o tema da liturgia foi o perdão. É desafiador perdoar, né? É desafiador perdoar. Perdoar de verdade. Porque às vezes a gente fala de perdão, mas a gente não perdoa de verdade. Fica ruminando coisas passadas, não consegue ser uma pessoa esclarecida, e fica voltando e fica apontando o outro por coisas passadas, e fica buscando lá atrás coisas que não edificam no hoje. Isso aí é falta de perdão. Mas não é porque eu não consigo que eu vou falar Jesus falou do perdão antes, mas hoje em dia o mundo é outro. Hoje em dia nós estamos em novos tempos, não precisa perdoar não. É olho por olho, dente por dente. Nós não estamos pregando o evangelho. Ou a gente pode pregar o evangelho parcialmente. A gente tem que perdoar sim, mas tudo tem um limite. Jesus no evangelho de domingo falou assim: não te digo no limite 7 vezes, te digo 70 vezes 7, te digo além do limite, ou seja, sempre. Ai, padre, mas eu não consigo perdoar sempre, não. Uma vez vai, 2 eu já olho feio para a pessoa, 3ª a pessoa nem aparece na minha frente. Pois é, você não está vivendo o evangelho de domingo. Perdoar sempre. Então às vezes a gente vai querendo mudar o evangelho, sabe? Mudar o evangelho. Não, a gente tem que tentar mudar o nosso coração. E olha que é difícil mudar o coração. Como eu partilhei com vocês, eu olho para o ontem e vejo tantas coisas, tantos passos que foram dados, passos de conversão, mas ainda sou uma pessoa autêntica e honesta comigo mesmo. Eu vejo quantos passos ainda precisam ser dados. Muitos passos. Nós estamos agora, meus queridos, com essa questão do aborto. O nosso Congresso é para votar a lei. Não é Supremo Tribunal Federal para decidir coisas de lei. Nós temos essa questão do aborto que deveria tramitar no Congresso para votar, para propor leis. É Congresso, não é Supremo Tribunal Federal. Nós temos o Supremo Tribunal Federal da nossa nação, que está sendo detentor de um poder que não lhe pertence. Falam tanto de democracia hoje em dia, você tem que ser uma pessoa muito honesta com você. Não estou nem falando de partido político, viu, minha gente? Estou falando da questão do aborto, que não tem nada a ver com partido político. Tá? Sua visão, se é de esquerda, se é de direita, isso não faz diferença. A questão é que o nosso Congresso, o nosso Supremo Tribunal Federal, pegou essa questão do aborto e se acha no direito de julgar. Imagine se eles aprovam o aborto. Isso não é a vontade da nação brasileira. E quando eu falo nação brasileira, eu falo da população como um todo. Não estou falando de minorias que são descabeçadas. Pegar uma criança, pegar uma mãe que está de 3 meses grávida,
criança já tem resquício, já tem vestígio de impulsos vitais formada no ventre. Não sou biólogo nem médico, não sei o quanto que aquele ser já está, o seu corpo já está formado, mas já tem vida ali. Você que é mãe, você sabe que com 3 meses seu filho já apresenta sinais vitais. Pegar espátulas, pinças médicas e desfacelar, tacar na criança pelo órgão feminino e ir matando a criança com apunhaladas, na hora que ela estiver totalmente morta, faz aquela limpeza e tira os restos mortais da criança. Isso não pode ser aceito por nós. Oxalá todos nós nos convençamos disso. Se você é a favor do aborto, você está contrariamente em desagrado a Deus, em pecado grave. Em pecado grave. Ai, padre, mas eu não sei o que, a gente vai justificando, né? Mas em caso de estupro, isso aí já é permitido por lei. Mas está errado. Ah, é porque o senhor não passou por isso. Não, não é porque eu não passei por isso. A verdade é a verdade. Existe vida, a vida deve ser preservada. É direito daquele ser nascer. Uma mãe que é estuprada, né, e concebeu, a vida não nasce sem a permissão de Deus. Essa mãe tem que se ressignificar, fazer uma boa terapia psicológica, um bom acompanhamento, uma boa direção espiritual e ressignificar que Deus se utilizou de um mal para promover a vida. Ai, padre, não concordo. Pois é. Aí está. Eu não concordo, o fulano não concorda, o Beltrano não concorda. E o que é a verdade? A verdade é para quem concorda? Não, a verdade ela é única. Existe vida, ela deve ser preservada. E ponto. É isso. E a gente vai entrando, minha gente, nós somos cristãos, a gente vai entrando nesse negócio, eu não concordo, nisso eu não concordo, aquilo. E a gente vai fazendo da igreja, da doutrina, da verdade, um supermercado que a gente pega o que a gente quer. Tem verdades que a gente pega, toma nas mãos, que são totalmente agressivas conosco mesmo, porque nós não conseguimos vivê-la. Mas a gente não pode mudar a verdade. Né? Eu quero pedir encarecidamente a você, a partir dessa palavra de hoje, que está falando do fundamento da verdade, depois vão lá na internet. A gente pesquisa tanta coisa na internet, sites de piadas e músicas, isso são bons, são de bom proveito. Mas pesquise, vai lá na internet e leia o que é, como chama essa lei nova que está tramitando, que está se tornando uma indecisão judicial, né? Porque o Supremo Tribunal Federal não vota a lei. É até paradoxal, a lei que está tramitando no Supremo, não tem nem nexo isso, mas está acontecendo. Cultura de morte. Nós temos que rezar, por isso que o padre está falando aqui. Rezemos, entra no site da CNBB, eu peço encarecidamente a vocês, se você está no Instagram, depois digita aí no Instagram CNBB, vai aparecer o perfil oficial da CNBB, lá tem vários vídeos explicando o que está acontecendo, assista, depois digita no Google, procura, né? Questão do aborto, STF, vai aparecer lá, leia. Nós precisamos estar por dentro dessas coisas, minha gente. Por quê? Porque senão nós também seremos passíveis de culpa por todas as mortes e assassinatos que começarem a existir se essa lei for aprovada. Tem país que já mata deliberadamente crianças até 9 meses de idade. Imagina, com 9 meses abortar, minha gente. É um assassinato claro e evidente. Tem país que é legal isso, já é aprovado. É legalizado. Aqui não, minha gente. Vamos rezar. Eu dei um exemplo do aborto, mas isso vale para tantas outras coisas. A questão da família. Para a igreja, para Cristo, o que é família? Né? É o pai, a mãe e a prole. Tudo que vem depois disso é bem acolhido na igreja? É. Mas não é família. São conviventes, são pessoas conviventes, e pode dar qual nome que quiser.
o sacramento do matrimônio. É um homem, uma mulher, um pai, uma mãe, que é a imagem de Cristo e da sua esposa, a igreja. Isso é sacramento. Existem outras uniões? Hoje em dia existem. Né? Existem. São bem-vindas? São bem-vindas. Mas não pode se tornar uma união que não seja desse formato. Pai, mãe, homem e mulher, não pode se tornar sacramento. São todas bem-vindas. A igreja nunca fechou as portas para ninguém, minha gente. Né? Só que não pode ser sacramento. Por quê? Porque não é o retrato vivo do projeto de Deus. Não é o retrato do Cristo e da esposa de Cristo, a noiva, que é a igreja. Agora, se eu sofro isso na minha carne, eu tenho coisas na minha carne que são contrapostas à verdade, eu tenho que aceitar aquilo. Isso é ter humildade. De verdade, eu sou desse jeito, eu assumi esse tipo de escolha. E eu sei que não é a vontade de Deus, mas eu assumo. Quando as pessoas fazem isso, isso é tão bonito de ver as pessoas que assumem a verdade. Isso não é moralismo, viu, minha gente? Isso simplesmente é acolher a verdade. Como eu já disse, tem coisas que pegam na veia, na minha pessoalidade tem, como também deve ter na sua. Só que a gente não pode deixar de crer naquilo que Jesus nos fala por meio da igreja. Nós vivemos num mundo muito conflituoso. A própria igreja está sofrendo uma pressão interna. Pontos de vista que se contrapõem e tanta confusão que tem por aí. Que vocês talvez, você não tem muito envolvimento com a igreja, você nem sabe disso, mas a igreja está vivendo uma pressão interna, um conflito interno. Por quê? Porque está se perdendo o senso da verdade das coisas. Está se perdendo. Né? Hoje em dia, o que eu acabei de falar, né? Se pegar essa caixa de fósforo, né? Essa caixa de fósforo, perguntar que cor é essa? Qual cor que predomina? Qual cor que predomina nessa caixa? Nós sabemos, os sentidos sensoriais não nos enganam. É amarelo. Mas hoje em dia, se disserem vermelho, azul, e a gente falar, não é isso, a gente é processado. Claro, você não vai ficar brigando com gente que te desmerece, que não vale a pena. Mas você não pode perder a sua convicção. Não pode. Meus queridos, o mal faz barulho, mas a grande massa da nossa nação brasileira são pessoas que creem na vida, são pessoas do bem. Às vezes a gente olha aí e vê tanta confusão, sobretudo nos jornais. O mal é barulhento, mas o mal não é maior que o bem. Olha para você, olha para os seus familiares, são pessoas boas, de coração bom. Olha para os familiares dos seus vizinhos, tem defeitos, todos nós temos, mas são pessoas boas. Olha para as famílias que moram na sua rua por completo, no seu bairro, são pessoas de família, pessoas que amam, pessoas que têm gente que é amado. Não pode ser que esses demônios eles sejam a maioria, não pode ser. Esses demônios de tantas ideologias que estão entrando. Eu creio no bem, eu creio no poder de Deus, e eu creio que a nossa nação é uma nação santa, abençoada, protegida por Deus, pela Virgem Santa Maria, Senhora da Aparecida, por São Miguel. Eu creio. Mas às vezes nós precisamos fazer barulho também, minha gente, porque só o mal faz barulho. Vamos ver o que vai dar nessa lei. Se essa lei for aprovada, nós não vamos poder nos calar. A CNBB tem feito uma postagem atrás da outra como nunca foi feito. Porque não adianta fazer somente uma notinha, um texto escrito lá e colocar lá no site da conferência que ninguém vai ler e que não vai fazer barulho nenhum. Se isso daí for aprovado, os bispos têm que convocar o povo para ir fazer manifestações em nome da igreja. Precisa. E o texto de hoje continua: não pode haver dúvida de que é grande o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, foi contemplado pelos anjos.
Esse mistério é Jesus Cristo. Cada ser humano que foi criado no ventre de uma mulher é a imagem de Cristo. Cada ser humano que sofre um atentado, seja ele no ventre com o aborto, seja ele no declinar da sua vida com a eutanásia, seja ele em tantas outras formas, com a fome, com a violência. Cada ser humano que sofre um atentado é Cristo quem morre nele novamente. Enxergar no outro a pessoa de Cristo. Quando a gente enxerga no outro um concorrente, um inimigo, a gente condiciona nossos olhos a não ver mais Cristo nele. Enxerguemos no outro a pessoa de Cristo. O mundo vai se tornando melhor, com toda certeza. Desejo a você, meu querido, minha querida, uma quarta-feira abençoada, cheia de Deus, cheia de Deus. Sejamos, meus queridos, nós, aqueles que abraçam a coluna e o fundamento da verdade, que é Jesus Cristo. Não sejamos parciais. Eu acredito nisso, eu acho isso eu concordo com a igreja, isso não. Nós não podemos ser isso. Nós não podemos fazer isso. Hoje, ou nós sejamos por inteiro cristãos, ou nós somos inimigos de Cristo. Não dá para ser cristão pela metade ou naquilo que convém. Podemos até não viver, ter dificuldades de viver. Todos nós temos coisas que pegam a nossa veia, é difícil de viver. Mas nós temos que acreditar que aquilo é verdade. Que Deus nos ajude. Uma quarta abençoada, força e coragem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma quarta abençoada, amanhã nos encontraremos às 6 da manhã. Deus abençoe vocês.